Olá, como vai? Eu sou Daniele Callas, eu sou coach em saúde há 7 anos agora. É, Tenho um prazer enorme em atuar nessa área e estou aqui para compartilhar um pouquinho contigo sobre o que é o coaching em saúde, quais são as skills, as habilidades para excelência, e o que é importante num bom profissional de coaching em saúde. Acho que esse tipo de discussão enriquece a nossa área e fortalece a boa prática do coaching em saúde no Brasil. Então, estou aqui para compartilhar algumas ideias e para fazer um convite para vocês no fim dessa apresentação. Então, a gente vai navegar um pouquinho sobre por que nós estamos falando de coaching em saúde e bem-estar, do que estamos falando, de maneira rápida, dos desafios do engajamento no autocuidado em saúde, e qual que é o ponto de partida para uma boa prática de coaching em saúde, que a gente vai acabar vendo que é um bom profissional. Então, trouxe aqui para vocês, para a gente começar essa reflexão, as tendências do American College, vem a cada ano alavancando o Wellness Coaching para uma posição mais perto das 10 primeiras tendências. Essas são as tendências de 2017 do Colégio Americano de Medicina do Esporte, indicando para a gente que as tendências em fitness estão começando a incluir o Wellness Coaching como um caminho possível, uma prática profissional possível e bastante demandada enquanto mercado de trabalho, tá? Também, com muita felicidade, eu compartilho com vocês o crescimento das publicações nessa área. A gente tem cada vez mais artigos científicos de qualidade sendo publicados no coaching em saúde, estudos randomizados, estudos clínicos, e essas publicações vêm crescendo a cada ano, e com a colaboração das diretrizes do National Consortium americano, que eu já vou contar para vocês, isso vem ficando cada vez melhor, porque agora a gente está podendo passar a comparar intervenções comparáveis na literatura. Vocês vão entender um pouquinho mais do que eu estou falando um pouco mais para frente. Esse é uma apresentação, um estudo breve da Hero, avaliando entre os seus clientes corporativos, né, empresas que têm programas de gestão de saúde, das empresas clientes deles, quais as que tinham mudanças de estilo de vida e comportamento e as que não tinham, né? Então eles identificaram que 77% tinham programas de coaching, de mudança de comportamento dentro dos seus programas de gestão de saúde, uma grande parte telefônico e uma parte menor presencial, e 23% não tinham. E o resultado é muito interessante porque os programas de promoção de saúde corporativos que têm abordagens comportamentais, né, tinham um resultado muito impactante na diminuição, na melhora dos riscos em saúde dessa população e nos custos com plano médico. Então, a gente está começando a ter uma percepção de que as abordagens comportamentais em saúde, elas têm impacto tanto para o indivíduo quanto para as organizações, desde que bem implementadas, desde que desenvolvidas por profissionais competentes e bem treinados, e com protocolos adequados, né? Como qualquer prática de qualidade em saúde, né? A gente já está falando agora que o coaching é uma prática baseada em evidência, a gente já tem muita publicação subsidiando essa prática, inclusive para doenças crônicas. Aqui é bacana compartilhar com vocês, né? Esse é o National Consortium em Saúde e Bem-Estar, Saúde e Wellness nos Estados Unidos, é um consórcio formado pelas melhores escolas de formação em coaching americanas. Essas escolas se juntaram para, nos últimos 6, 7 anos, poder construir diretrizes e conceituações sobre o coaching em saúde que estabelecessem pontos de partida de boas práticas para essa área. Então, nos Estados Unidos, agora, em 2017, pela primeira vez, há uma certificação nacional pelo consórcio, foram publicadas definições, conceituações, diretrizes, skills necessárias para o bom coach. Então, tem um monte de material do consórcio que é muito importante a gente estar tomando conhecimento quem vai atuar nessa área. Como definição, né, o consórcio traz para a gente essa delimitação de atuação. Então, o Coaches em Saúde e Bem-Estar estabelece uma parceria com seus clientes em busca de mudanças duradouras, centradas no indivíduo, alinhadas com seus valores e que promovam saúde e, portanto, aumentem seu bem-estar.
Durante o trabalho, os coaches em saúde e bem-estar demonstram consideração positiva e incondicional por seus clientes e uma crença em sua capacidade de mudar. Honram que cada cliente é um especialista em sua própria vida, ao mesmo tempo em que garantem que todas as interações sejam respeitosas e sem julgamento. É bacana porque dá um corpo de conhecimento específico para a gente atuar e permite com que a gente comece a estudar essa área e formar pessoas com qualidade a partir dessa referência teórica. Então, o consórcio é muito importante para a gente como referência hoje na área de coaching em saúde e bem-estar. Então, esse é o olhar sobre o conceito de coaching e aqui eu trago um resumo para você. A gente está falando de um processo de coaching absolutamente centrado no paciente, no cliente, né? No qual ele transita por um processo de autodescoberta, né? A conscientização do seu autocuidado em saúde é um processo super importante, inclusive para a sustentabilidade das mudanças que acontecem. As metas são autodeterminadas pelo sujeito, pelo indivíduo, pelo nosso cliente, não é o profissional de saúde que define a meta. A duração dose desse processo já está bastante estabelecida, a gente entende que de 30 a 60 minutos a sessão é um bom tempo de sessão e que um processo desse deve ter um fracionamento das sessões no máximo, né? No mínimo uma sessão por semana e no máximo uma por mês. Mesmo assim, uma por mês a gente entende ainda que dependendo do nível de prontidão do participante, é muito distante para que esse processo aconteça. Então, sessões semanais, quinzenais, tem bastante efetividade. É importante a gente lembrar, hoje a gente tem muita tecnologia apoiando o coaching, mas é importante a gente lembrar que o contato humano e do mesmo profissional, não adianta ser um profissional numa sessão, outro profissional em outro, isso não funciona. A gente está falando de um processo com começo, meio e fim, tá? Então, o contato humano ainda é importante. A responsabilidade sobre o automonitoramento é do nosso cliente. Ele vai ser empoderado para fazer o seu automonitoramento, gerenciar suas metas, gerenciar os seus processos, né? E a gente sabe que para determinadas áreas de atuação do coaching em saúde, por exemplo, diabetes, é importante que essa pessoa aprenda conhecimentos sobre a sua patologia, sobre a sua doença, ou conhecimentos sobre educação em saúde, que vão fazer total diferença no processo dela, no processo de autocuidado. E a gente aí entra num dilema, porque o papel do coach não é educar em saúde. Então, a gente tem recomendado e tem visto vários modelos em que os conteúdos educativos acontecem em paralelo às sessões de coaching e não durante as sessões de coaching. Então, vão nos e-mails entre as sessões, vão em plataformas de ensino à distância, dando suporte para aquele processo, e aí vai da nossa criatividade como que o nosso cliente vai poder acessar esse conhecimento específico que pode ser fundamental para a área que ele está atuando no seu projeto de saúde. Onde que o coaching em saúde pode atuar, né? E bem-estar, hoje a gente já tem várias áreas, tem estudos em áreas diversas, né? Além dessas que estão aí, gestão de peso, tabagismo, alimentação saudável, sono, a gente já tem estudos bastante interessantes com fibromialgia, por exemplo, e com várias doenças crônicas, e a gente tem estudos tanto de impacto na doença crônica quanto no custo-benefício desses programas. Já tem coisas bem interessantes sendo compartilhadas. E isso nos alegra, porque isso faz com que a gente tenha uma prática mais baseada em evidência, e na área de saúde, isso faz com que a gente seja mais reconhecido, né? Não tem a menor dúvida, a gente está querendo fazer uma prática de qualidade. Estamos falando de um processo de facilitação para mudanças, que acontece através de sessões de conversa, com duração de 30 a 60 minutos. A gente entende que um pacote de 8 a 12 sessões, ele é suficiente para uma pessoa estruturar uma mudança em uma área da sua vida, né? E que ao fim desse processo ela vai sair sendo mais capaz de fazer melhores escolhas e de ter essa organização desse projeto pessoal bastante delimitada e seguir adiante fazendo mudanças em outras áreas posteriormente. Importante, né, entre as sessões de coaching, que haja um contato entre o coach e o cliente, pode ser por e-mail, pode ser por mensagem, mas é importante manter esse vínculo. E aqui a gente entra na nossa conversa do desafio.
É fácil mudar, né? Eu tenho certeza que você que está aí assistindo essa apresentação já tentou fazer mudanças na sua vida. Algumas você conseguiu, outras não. E quando você se lembra das que você conseguiu e que eram desafiadoras, tenho certeza que você colocou muita energia para conseguir fazer essa mudança desejada. Então, é um processo desafiador, é um processo difícil sair da sua zona de conforto, é um processo difícil refletir sobre seus valores e crenças que não estão funcionando mais hoje para você e dar esse primeiro passo da mudança. Então, a gente tem algumas estatísticas aqui que são bastante interessantes. Esse é um estudo que foi encomendado para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e o Datafolha interrogou, né, entrevistou 610 pessoas pós-infarto. Dessas pessoas, 20% após infartar não abandonaram o cigarro, apenas 28% iniciou exercício, 67% mudou a alimentação e só 53% aderiram à medicação pós-infarto. Então a gente vê o tamanho do desafio que a gente está propondo quando a gente fala de mudanças em saúde e estilo de vida. Isso é muito interessante, porque a gente é bem preparado para gerenciar mudança de carreira, mudanças profissionais, mas quando diz respeito à nossa saúde, o desafio muda, né? Então, essa é uma reflexão muito importante para que a gente trabalhe com empatia e com compaixão todos os processos, tanto os nossos pessoais quanto os dos nossos clientes. 50 a 60% não seguem as recomendações médicas quando estão associadas à modificação do estilo de vida. Então, esse é um estudo sobre engajamento. De 80% de pessoas que receberam recomendação para parar de fumar, não, das pessoas que receberam recomendações para parar de fumar, 80% não pararam, né? E 65 a 75% são as taxas de adesão de orientações pós-cirúrgicas em cardiologia. Esses são dados bem significativos em relação ao engajamento, né? Em relação à aderência. O que será que está acontecendo? Que a gente não consegue tocar as pessoas para o seu autocuidado. E esse é o desafio do profissional de coaching. Ele vai trabalhar com a facilitação dessa mudança, que é sempre muito desafiadora, demanda do indivíduo, né, que está em processo de mudança, flexibilidade, abertura, e só dessa forma é possível um outro estado de saúde e bem-estar. E é para isso que o coach está trabalhando. Então, a gente está falando de um processo de despertar consciência, construir ações e processos e caminhos para que eu faça a mudança, planejar, estabelecer metas, gerenciar progresso e responsabilidades. Então, eu estou falando de um processo que tem começo, meio e fim. Não é um processo longo, não deve ser um processo longo, né? E é um processo que é concreto, a gente trabalha concretamente com ações, um processo de facilitação de aprendizagem, de descoberta de resultados. Eu gosto de dizer que esse é um processo, o coach ele é um facilitador do diálogo interno do outro. Então, nosso papel é desafiar o nosso cliente a ser melhor, a ser uma pessoa melhor, a fazer melhores escolhas. E esse é um processo muito enriquecedor para nós, enquanto coaches também. Um pouco mais sobre esse processo, a gente está falando de um momento em que a gente vai despertar consciência, promover autoconhecimento, identificar onde a gente está e definir os pontos de futuro, né? Começar a trabalhar as barreiras já pensando em soluções, revisitar crenças e valores, elaborar a sustentação desse processo como um todo. Então, que perfil tem um profissional, né, de preferência na área de saúde, para atuar como coach e provocar ou ser capaz de facilitar todo esse tipo de mudança no indivíduo, que é um baita desafio. Nós estamos falando de algumas competências aqui, que são competências muito básicas, muito centrais, e que são importantes para um bom profissional na área de coaching. Então, a primeira delas que eu trago para você é a escutativa. É uma escuta capaz de estar presente, de não deixar a sua matraca interna te distrair e você ser capaz de ouvir esse seu cliente estando presente, né? Estando com atenção plena naquele momento. Essa é a escutativa que a gente chama. A escutativa, ela só é possível e é mais possível, né, se a gente pratica o não julgamento, né? A gente não está ali para julgar nosso cliente, a gente não está ali para analisar o nosso cliente, a gente está ali para estar presente e ajudá-lo a pensar sobre si mesmo. E o julgamento é uma competência essencial para isso. Um bom treinamento de coaching vai te preparar para isso, né?
Uma outra competência, uma outra skill, uma outra habilidade importantíssima é a empatia. É a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, é a capacidade da gente estar presente na dor do outro, né? Sem achar que a gente é capaz de saber o que o outro está sentindo. Né? Esse não é um bom lugar empático. Eu nunca sei o que o outro está sentindo, mas eu sou capaz de estar ali, conectado emocionalmente com aquela situação, com aquele estado e presente para ele, disponível para ele. E aí, uma das competências que mais me agrada e que enriquece o processo de coaching como um todo é a capacidade de fazer boas perguntas. Esse é um desafio tremendo e as perguntas, elas são chave para um bom processo de coaching. Boas perguntas desencadeiam boas histórias, boas respostas, bons insights. E aí eu vou trazer para vocês um texto que eu gosto demais e que eu compartilho sempre nas formações que eu trabalho sobre perguntas. É um texto do Tony Stolfus e ele fala da pergunta no processo de coaching de um jeito muito especial. Eu vou ler e daí eu comento com vocês. Então, perguntas têm o poder de provocar a reflexão, criar respostas que acreditamos e nos motivar para agir em nossas ideias. Perguntar nos move da aceitação passiva do que os outros falam ou de ficar preso nas circunstâncias do presente para agressivamente aplicarmos nossa habilidade criativa na solução do problema. Então, olha que bonito, né? Ele traz que a pergunta provoca a reflexão, a aprendizagem sobre mim mesmo, permite que eu me motive para agir a partir das minhas ideias. E eu saio daquela aceitação passiva, das recomendações que vêm de fora de mim, para ir agressivamente e ativamente construir as minhas soluções. Aí ele traz também, perguntas também redefinem relacionamentos entre as pessoas. Quando estou aconselhando, mentorando ou sendo consultor, eu sou o especialista, meu papel me faz superior a você, pelo menos no conhecimento. E não é isso que a gente quer no coaching, né? Mas quando eu estou perguntando por suas ideias, eu sou um par. Perguntas honram você como uma pessoa e comunicam seu valor como um igual. E esse é o desafio do coaching excelente, né? Do coach de excelência. Ele é par do seu cliente e ele é capaz de desencadear nessa pessoa a descoberta sobre si mesmo. Então, a pergunta ela é uma capacidade, uma competência-chave nos bons processos de coaching. E fundamental para pessoas que querem se formar nessa área. E aí eu venho fazer um convite para você que é da área de saúde, que gosta de saúde, gosta de atendimento, gosta da parte assistencial. Isso te alimenta a alma quando você está com seu paciente, com seu cliente. Essa é uma formação muito especial, feita com muito carinho, desenhada com muito carinho e que prepara você nas abordagens teóricas de formação do coaching em saúde, te prepara nas habilidades, te prepara nas ferramentas. A gente tem um processo de desenvolvimento de protocolos em que a gente criou uma metodologia para que você aprenda a construir os protocolos mais ajustados para a tua realidade profissional. Então, é um convite, né? Esse próximo curso começa em agosto. Eu estou disponível para quem quiser saber mais sobre essa formação. Ela acontece na Faculdade de Educação em Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E quem quiser saber mais sobre esse programa que eu coordeno, será super bem-vindo. A gente tem 4 meses de curso, às sextas e sábados, ele é quinzenal, os professores são de excelência, são especialistas em suas áreas de atuação e a gente está muito feliz em abrir a segunda turma desse curso. Para encerrar, eu queria deixar você com uma provocação, que nessa estrada da vida a gente tem muitas aprendizagens e o coach trabalha com isso, né? Nós entendemos que não existem fracassos, nós entendemos que existem escolhas e oportunidades de aprendizagem. E aí eu gosto muito desse quadrinho, desse diálogo do mestre com o discípulo, né? O discípulo pergunta, mestre, como eu faço para me tornar sábio? E o mestre fala, boas escolhas. Mas como fazer boas escolhas? E o mestre fala, experiência. E como adquirir experiência, mestre? Faça más escolhas. Então, é um quadrinho que ilustra muito bem essa coisa da aprendizagem contínua e da não existência de fracasso. Existem oportunidades de aprendizagem e o processo de coaching é exatamente isso. É a gente trazer
a oportunidade de cada um se integrar mais consigo mesmo, com seus valores, com as suas crenças, com seus propósitos, e a partir desse lugar exercitar o seu autocuidado em saúde, o seu autogerenciamento de estilo de vida. Esse é o bom convite que o coaching traz para o mercado de saúde. E como eu sou uma entusiasta dessa área, adoro a área, estudo a área há 7 anos, eu tenho muita vontade de compartilhar isso com todo o sistema de saúde que tiver interesse em fazer uma prática centrada no paciente e cuidadosa, amorosa, né? Então esse é o convite que eu estou fazendo para vocês. Tem aí meu contato, tem o e-mail para quem quiser saber mais do curso, da formação, e eu estou disponível para conversar sobre coaching sempre. Foi um prazer compartilhar isso com vocês. Muito obrigada. Até mais.